Legal. Bom dia, pessoal. Vamos lá? Agora o curso vai começar a ficar mais interessante, né? Na aula passada a gente já conseguiu fazer alguns exercícios, né? A gente já conseguiu trabalhar, né, com a lei de Ohm, as leis de Kirchhoff, né? Da corrente da tensão, certo? E agora a gente já vai fazer alguns exercícios que eles, na verdade, é a primeira técnica de resolução de circuitos, né? Que é o seguinte, reduzir o circuito. A gente já viu que quando o circuito é muito grande, né? O que acontece? Né? O circuito sendo muito grande, ele faz com que você tenha um número de equações muito grande, certo? Você tem um monte de ramos, né? Você vai ter um número de equações grandes para resolver, porque basicamente vai ser uma equação para cada ramo, tá ok? E aí o que acontece, né? Fora, por exemplo, se você tiver um monte de resistores, só entre os resistores você já vai ter ali uma equação para cada resistor, né? Que é a lei de Ohm, certo? E aí você tem que usar outro tipo, entendeu? Então aqui, ó, a gente vai agora trabalhar, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai aprender agora é o que fazer, né, se a gente pode associar resistores em série, né? Ou seja, resistores que estão um conectado ao outro, certo? Né, para você ter coisas em série, a corrente é a mesma, lembram disso? A corrente não muda, tá legal? Então, nesse exemplo aqui, né? E qual é a vantagem disso? É que você pode, né, usando esse fato, você pode substituir, né, dois resistores que estão em série por apenas uma resistência que é equivalente aos dois, certo? Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, ele colocou aqui a corrente, né, I passando aqui, certo? Se a corrente está nesse sentido, né, aqui você vai ter o mais e o menos. Ah, mas já está colocado no problema. Sim, já está colocado. Mas se não tivesse, você colocaria, né? Resistor é um elemento passivo. Então, todos os elementos passivos você deve manter a convenção de sinal passivo. Então, se a corrente entra nele, entra pelo positivo e sai pelo negativo. Legal. E o que você tem aqui, por exemplo? Você tem uma corrente só. Por que só tem uma corrente? Primeira pergunta, quantos ramos tem esse circuito? 3. É só ver o número de elementos, certo? Quantos nós tem esse circuito? 3 também. 3 também, ó. Primeiro nó, que é igual a esse aqui, ó, nó A é igual a esse aqui. O segundo nó, vou chamar de C aqui. E o terceiro nó, que é o nó B, que é igual a esse aqui. Certo? Ok? Isso é importante sempre ver. Tá legal? E aí o que acontece? Se você usar a lei de Kirchhoff das correntes, né, nos nós, o que você vai ter? Que a corrente é uma só. Certo? Que a corrente é uma só. Se a corrente é uma só, ó, mesma corrente, os elementos estão em série. Então, esses três elementos, a fonte de tensão, o resistor R1 e o resistor R2, estão em série, certo? O que você pode escrever aqui? Bom, eu podia até fazer o que ele colocou aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos usar a lei de Kirchhoff das tensões. Como aqui a gente só tem um laço fechado, certo? O que vai acontecer? Vou começar aqui no B, ó, e vou percorrer o mesmo sentido da corrente. O que nós vamos ter aqui? A gente vai ter que menos V é igual não, desculpe, menos V mais V1 mais V2 é igual a zero. Todo mundo concorda aí? Lei de Kirchhoff das tensões, né? Comecei no B e voltei até o B. Legal? Beleza, eu posso escrever então que V é igual a V1 mais V2. Legal?
Bom, mas vamos supor que eu não quisesse, que eu não quero, eu não conheço, por exemplo, pelo menos não imediatamente, V1 e V2, certo? Mas eu posso obter, pela lei de Ohm, que V1 é igual a R1 vezes I e que V2 é igual a R2 vezes I, certo? Beleza, e agora? Agora eu posso então escrever esses dados que eu coloquei aqui, ó, do V1 e do V2, ok? Aqui em cima nas equações, ó, V1 e V2. E agora eu posso chegar aqui, V, né, é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I, certo? E aí eu posso colocar aqui o I em evidência e escrever isso aqui. E olha só, se eu escrevo isso, o que acontece? Estou combinando as equações, né? Se eu escrevo isso, o que acontece? Eu posso, digamos assim, né, escrever que isso aqui, essa soma aqui, né, se a gente fosse substituir aqueles dois resistores por um único resistor, certo? Seria igual à soma deles. Concordam comigo? Né? Então, por quê? Porque naquele circuito, V vai ser R1 mais R2I, ou poderia escrever que V é igual a resistência equivalente vezes I. Ok? Então, quando você tem resistores, né? Então, ó, quando você tem resistores em série, né? A resistência equivalente é dada pela soma dos resistores, tá? Claro, isso vale para 2 e, obviamente, né, se eu continuasse o mesmo raciocínio para N resistores em série, eu teria a fórmula geral. Ou seja, se eu tenho resistores em série, né, o que acontece? Quando eu tenho resistores em série, a resistência equivalente, que seria o resistor que eu obtenho trocando todos os resistores em série por apenas um, certo? Notem que se eu quiser trocar por 2, aí eu vou pegar um conjunto e vou pegar outro conjunto, mas tudo bem, não faz muito sentido. Você quer trocar por um só para simplificar, ok? Notem que você simplificou aqui o seu problema, né? Se você tivesse um problema assim, ó, digamos, um cara aqui, né? Aí você tem vou desenhar uns resistores tudo depois, que ficou mais fácil. Vamos supor que você tem aqui uma corrente, uma tensão de 10 volts, né? Aí aqui você tem uma corrente que você quer descobrir qual é. Vou botar aqui numa outra cor para ficar mais fácil, né? E aí você tem aqui um resistor de 1 ohm, um resistor de 2 ohms, um resistor de 3 ohms, depois aqui tem de 1 ohm de novo, depois de 2 ohms, né? 1, 2, 3, 6, 7, 9 e aqui 1 ohm novamente, tá? Então o que ia acontecer? Você ia ter que, para você calcular essa corrente do jeito que está aqui,
você teria que fazer lei de Ohm em 6 resistores, certo? Ah, mas é muito fácil. Tá, galera, mas vamos combinar. Não é mais fácil você fazer isso aqui, ó? Esses resistores todos, eles não estão em série? Não é isso? Eles não estão todos em série? Você não pode, se você quer descobrir a corrente, você não pode reduzir esse circuito a uma coisa assim? 10 volts, e aí você vai ter só uma resistência equivalente, que vai valer quanto? A soma dos resistores. Quanto é que vai dar? 1 mais 2, 3 mais 3, 6, 7, 9, 10. 10 ohms, certo? E aí você encontra que a corrente I, né, vai ser igual a 1 ampere, ok? Então, esse tipo de coisa, que é a associação de resistores, é uma das formas da gente resolver problemas, né, simplificando, né? Então, às vezes, o cara olha, pô, esse problema é muito complicado, pô, não estou entendendo nada, muitas coisas, muitos ramos, né? Muitos elementos. Então, dependendo do que você vai fazer, notem que aqui, né, se eu quisesse descobrir, né, uma tensão num determinado resistor, e esse é uma coisa importante, vamos supor que eu quisesse descobrir qual é essa tensão aqui, tá? Vou chamar isso aqui, opa, peraí, cadê o meu andu? Tá aqui, vou só apagar isso aqui. Ó, vamos supor que eu quisesse descobrir a tensão aqui no resistor de 3, chamar de V3. Notem, se você está aí querendo descobrir essa tensão, você até pode, né, fazer a equação com todos os resistores, mas eu acho que é mais fácil você fazer o quê? Como a corrente é a mesma, a gente sabe que vai ser R3, que no caso é os 3 ohms, vezes a corrente, concorda comigo? Vai ser o V3. Então é mais fácil encontrar primeiro a tensão e depois voltar, digamos assim. Vocês entenderam? Desculpa, primeiro a corrente e depois voltar. Então primeiro você faz a associação, né, em série, encontra esse R equivalente aqui, ó. Aí encontra, né, a corrente de 1 ampere, e agora você pode voltar lá, ó, e calcular o V3. A corrente não vai mudar, concorda comigo? Legal? Então essa é uma forma de você resolver circuitos usando menos equações, certo? Ok? Legal. E olha que coisa interessante, vamos continuar, né? Olha que coisa interessante, esse exemplo já está preparado para a gente falar sobre isso, né? Quando você tem a corrente entre os resistores igual, né? Quando a corrente, né, através dos resistores é a mesma, né? O que vai acontecer, né? Olha só, a resistência aqui ele fez o exemplo com 2 resistores, mas na verdade serve também para N resistores, né? Você pode escrever assim, ó, você tem resistores em série, né? A corrente através dos resistores é a mesma, né? Então, para resistores em série, né? Deixa eu colocar aqui. É bom botar aqui, ó. Tá? O que vai acontecer? Você pode dizer o seguinte, que cada tensão que você vai ter em cada resistor, né? E aí você pode fazer isso aqui para Vn, se você quiser, ó. Você, em vez de botar aqui R1 sobre R2, é que esse caso aqui é apenas para 2 resistores. Mas vamos supor que seja aqui N resistores, né? Aqui, R equivalente. Aqui, R equivalente. E aí, se tivesse V3, seria R3
sobre R equivalente, certo? Notem que deu certinho se eu for usar essa fórmula aqui, né, para o nosso problema, né? O que acontece, né? Qual é a resistência equivalente lá que a gente encontrou, né? A gente encontrou a resistência equivalente igual a 10, né? Ok? Que é a resistência total, né? Esse V depois, no final da fórmula, no V1, V2, também faz parte? Ali está R2, no V2, né, por exemplo, está R2 vezes V. Sim, desculpe, tem que colocar, tem que multiplicar pela tensão. Desculpe, eu não coloquei aqui, né? Tá, eu estou falando aqui, não estou. Vezes a tensão original, né? Que é a tensão que alimenta todos os resistores, né? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vê como é que vai dar certinho, ó. Eu podia ter feito essa fórmula aqui, direto, né? Por quê? Esses resistores não estão em série, então esses resistores aqui, né? Aqui vai ter V1, né? Aqui vai ter V2, aqui vai ter V3, aqui vai ter V4, certo? E assim por diante. O que acontece? Eu não precisava ter feito, para descobrir a tensão, eu não precisava ter feito primeiro a resistência equivalente. Bom, eu fiz a resistência equivalente, claro, mas eu já podia usar, em vez de fazer esse raciocínio que eu acabei de fazer aqui em cima, eu já podia ter entrado direto aqui, ó. Só, claro, eu vou ter que fazer o raciocínio para encontrar a resistência equivalente. Mas que é bem fácil aí, certo? Que é só somar. Legal? Então aqui a gente até pode colocar aqui, ó, a soma, né, de I, a soma de I igual a 1 até N de RI, né, porque eles estão em série. E aí o que você faz quando você faz isso? Você, na verdade, está dividindo a tensão. Vocês concordam comigo? Se você pegar vários resistores em série, né, e você quer obter, por exemplo, você consegue fazer o que? Quando você coloca eles conectados a uma tensão fixa, essa tensão ela é dividida proporcionalmente em relação aos resistores, certo? Então, como assim? Tá? Isso que a gente chama de divisão de tensão. Cara, vocês vão usar isso o tempo todo, tá? A divisão de tensão é muito utilizada. Eu vou até dar um exemplo. E por quê? Porque às vezes você quer justamente obter uma tensão menor. A tensão que você tem no circuito da fonte de alimentação é fixa e você não consegue utilizá-la para os seus fins, para o que você vai utilizar, né? E aí o que você faz? Usando resistores, né, você pode obter, né, um valor menor dessa tensão. Por quê? Porque ela é dividida, digamos assim, certo? Ok? Então, por exemplo, olha aqui, vou fazer um exemplo aqui com vocês, né? Deixa eu ver se ele coloca aqui, não vou falar paralelo não. Então, ó, a tensão é dividida entre os resistores na proporção direta das resistências. Essa é a divisão de tensão, tá? Vamos ver se vocês conseguem matar esse exercício aqui super simples. Então, olha só, eu não vou nem botar valores, certo? Eu não vou nem colocar valores. Bom, vou ter que colocar valores, né? Tudo bem. Pelo menos um valor eu vou ter que colocar, né? Mas vamos supor o seguinte, que você tem uma fonte. Vou dar um problema aqui, vou montar um probleminha para vocês, tá? Então, você tem uma fonte de tensão de 9 volts.
e 3 resistores iguais, né? Monte um circuito para obter a tensão de 6 volts, ok? Monte um circuito para obter a tensão de 6 volts. Pode fazer aí. Esse é o problema. Podem pensar aí o que a gente tinha que fazer. Vamos lá. Tá falando aí? Beleza. Tá. Tem que carregar esse microfone. Deixa eu puxar uma. Estou puxando dali, dá? Gasta tão pouquinho. Não, deixa eu puxar daqui. Tem um cabo aqui, esqueci. Tem, que bom. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Não é complicado, não. Só tem que pensar um pouquinho. Não é complicado, mas também não é direto, não é imediato. Tá? Deixa eu usar aqui. Fica meio grosso, mas dá certo. Alô, alô, alô. Ah, tá, deixa eu ver se ele... Alô, alô. Alô, alô. Ih, rapaz. Alô, alô, agora tá. Beleza. Ótimo. Garantir que não vai faltar microfone ali. Se bem que isso aqui é um backup, né? Isso aqui eu uso só para se faltar, se der problema nessa gravação, e que às vezes pode acontecer, aquela ali está perfeita. Tá? Tanto é que quando eu faço upload, eu apago aquelas outras todas, certo? Porque essas aqui já estão funcionando. E aí? Montaram o circuito aí já? Facinho, hein? Como é que faz? Bom, tem uma fonte e 3 resistores iguais. Eu estou falando sobre resistência em série, não é isso? Então vamos lá. O circuito que vocês vão trabalhar basicamente vai ser esse aqui, concordam? Aí aqui tem um resistor, 2 resistores, 3 resistores. E são iguais, certo? R. E aqui eu tenho 9 volts. Então, eu já montei o circuito. Eu já montei. É esse aí. Mas como é que eu consigo 6 volts aí? Como é que eu consigo 6 volts aí? Teoricamente, 3 volts, todo mundo entende como consegue, não é? É só pegar, como os resistores são iguais, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 volts aqui, 3 volts aqui, ó, vai ter 3 volts aqui, eu vou ter 3 volts aqui, eu vou ter 3 volts aqui. Por quê? Os 3 resistores são iguais, certo? A resistência equivalente vai ser quanto? Quanto é que vai ser a resistência equivalente aqui? 3R, certo?
Mas eu não pedi 3, eu pedi 6. Ué, se você tem 3, 3 e 3, tem várias maneiras de conseguir o 6. É só pegar, por exemplo, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Ok? Já conseguiu 6. Mais menos 3, mais menos 3 vai dar o quanto? 6. Podia pegar também entre o segundo e o terceiro, certo? Ok? Tá? Então, esse é uma aplicação prática de divisão de tensão, certo? Ah, mas eu só entendi o 3. É porque você só está pensando em né? A tensão em um resistor, né? Ela é proporcional. Mas não se esqueçam que a tensão não precisa ser entre esse ponto só, entre esses dois pontos. Ela pode ser entre esses dois aqui, certo? Então essa tensão aqui vai ser quanto? 6 volts. Legal? Ok? Então, é isso que vocês às vezes têm que fazer. Por isso que o circuito às vezes não é porque, por isso que às vezes a coisa não é tão imediata assim. O cara tem que pensar, peraí, eu só tenho isso aqui no meu laboratório, eu só tenho uma pilha de 9 volts e 3 resistências de 100 ohms. Como é que eu consigo tirar dessa pilha de 9 volts, digamos, 6 volts, né? Como é que eu consigo obter dessa pilha de 9 volts 6 volts? Fazendo isso aqui, por exemplo, tá? É uma maneira de fazer. Legal? Bacana. Entenderam bem o conceito aí? Não entenderam o conceito? Ok, continuando, né? Resistores em paralelo, né? A gente já fez resistência em série, agora a gente vai fazer resistência em paralelo, tá? Então, o que acontece na resistência em série? Na resistência em série, a corrente é a mesma nos resistores que estão em série. Já nos resistores em paralelo, o que acontece? A tensão é a mesma, tá? A tensão é a mesma. Legal? Então aqui, ó, na figura aqui, o que acontece? E aí, como é que a gente identifica isso, né? Primeira coisa, lembra? Primeira coisa que eu perguntei para vocês lá quando eu falei resistências em série. Quantos elementos tem esse circuito aqui? 3, beleza, né? Podia ter 4, 5, 6, não interessa, né? Mas aqui tem 3. Aí eu perguntei lá, quantos nós tem esse circuito aqui? Tá fácil, né? A figurinha aí ajuda, né? Quantos nós tem? Hein? Quantos? 2. Olha só. Esse é um nó que na verdade vem até aqui, ó. E aí o que está acontecendo? Todos esses elementos aqui estão ligados a apenas 2 nós, que são os mesmos 2 nós. Concordam comigo? A figurinha está até que meio mal feita, né? Tá certo? Legal? Ah, eles não estão em série? Não estão, porque tem que ser um nó só, 2 elementos. Estão dando para entender? Ok? Legal, se você tivesse uma coisa assim, né? Beleza, mas não tem. Aí eles estariam em série, mas não é o caso. Tá? Legal. O que vai acontecer? Notem, está todo mundo dividindo os mesmos 2 nós, nó A e nó B. Tá? E aí? E aí o que acontece? Está todo mundo dividindo os mesmos 2 nós e você tem uma tensão aqui que é V, então aqui a tensão vai ser o que também? V. E aqui a tensão vai ser o que também? V. Concordam comigo? Não é isso? Tá? A tensão ali é a mesma. E aí o que acontece? Bom, o que acontece? Eu tenho que essa tensão V aqui, ó, eu vou chamar de V1 e V2, eu vou escrever que V é igual a V1, que é igual a V2. Não posso escrever isso aqui? Não é? Certo? Só que
V1 é igual a quanto? É igual a R1 vezes I1. Aqui tem correntes diferentes, notem. Tem uma corrente aqui, tá? Vou botar em outra cor. Tem uma corrente aqui, que é I, e aqui tem duas correntes, I1 e I2, certo? Essa corrente I também vem para cá, ó. É a mesma corrente, concorda comigo? Tá? Então a corrente que entra num nó ou num caminho fechado, né, é igual a corrente que sai. Então eu posso escrever, por exemplo, que I é igual a quanto? I1 mais I2, certo? Ok? Se eu tivesse um circuito só para substituir, né, o circuito de baixo, vocês concordam que seria uma coisa assim? Aliás, é o mesmo exemplo, né, do nosso circuito original. Circuito só, único, com uma resistência só, para substituir, né, um circuito que tem, né, várias resistências, certo? Ok? Legal? Então, se eu tivesse um circuito só, eu teria isso aqui, ó, uma resistência equivalente aqui. E a corrente aqui, se é um circuito só, é a mesma corrente I, concorda comigo? Tudo bem? Por quê? Ué, porque é a corrente que sai da fonte, certo? Essa corrente que sai da fonte, ela não muda, assim como no exercício anterior, tá? Esse I aqui. O que é que vai mudar? Aí, dependendo de como os circuitos estão, como os resistores estão organizados, o que é que vai acontecer? Aí você, por exemplo, se for em série, você vai ter uma resistência única, onde você soma, certo? Se for em paralelo, você vai ter uma resistência que eu ainda não calculei aqui, certo? Então, como é que você vai calcular isso? Ó, vou agora colocar essa outra equação aqui, ó, V1 igual a R1 e 1. Agora eu vou colocar V2 igual a R2 e 2, certo? E se eu tivesse um único, né? Um único resistor, eu poderia escrever também que R, que V é igual a quanto? R equivalente vezes I. Concordam comigo? Não poderia escrever isso? Né? Não é um único resistor? Legal. Agora o que eu sei? Eu sei que V1, V2 e V são iguais. Então posso escrever que R equivalente vezes I é igual a R1 vezes I, certo? Que é igual a R2 vezes I. Concorda? Todo mundo igual, não é? Não é isso? Legal? E aí? E aí eu posso escrever o seguinte. Se eu pegar essa equação aqui, né? Eu poderia escrever, por exemplo, né? Que... Desculpe. I1. Ô, saco. R1 vezes I1, R2 vezes I2, certo? Essa é uma equação. Qual é a outra equação que eu tenho? Eu tenho que I é igual a I1 mais I2. De onde eu tirei essa equação aqui? Isso aqui é a lei de Kirchhoff das correntes, certo? Ok? Então, se I é igual a I1 mais I2, olha aqui, I é igual a I1 mais I2. Mas quem é o I1? O I1, que é esse cara aqui, é V sobre R1, né? Ok? Porque isso aqui é V. Ó, I1 é V, isso aqui é V. Isso aqui é V. Então, I1, ó, é V sobre R1. O I2 é V sobre R2. Certo? Ok? E o I
é V sobre R equivalente, certo? Então, se eu substituir isso, ó, isso aqui é o I2, né? Se eu substituir agora o I também por isso aqui, olha o que acontece. V que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 é igual a V sobre 1 sobre R equivalente. Ou seja, a equação, né, final é essa aqui, ó. É quase igual àquela equação que a gente viu no série, só que é tudo invertido. Tá dando para entender? Como assim? Ó, você pode escrever assim, que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, quando a gente trata com circuitos onde os resistores estão em paralelo, a resistência equivalente daqueles resistores em paralelo, ela é o quê? Ela é a resistência. Você tem uma equação onde o inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre cada uma das resistências. Escrevendo de forma genérica, 1 sobre R equivalente é igual a somatório, né, de igual a 1 até N de 1 sobre RI, tá certo? Como é que fica esse somatório aqui? Só para vocês entenderem, vai ficar 1 sobre RI1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Essa é a fórmula, tá ok? Como é que eu poderia escrever isso de outra maneira? Vocês lembram que 1 sobre R, que a gente chama de resistência, a gente chama isso aqui de condutância? Lembram que a gente falou que era condutância tal do G? A gente quase não usa, né? Mas lembra que eu falei que o símbolo é o ômega de cabeça para baixo, ou o Siemens, né? Ou o Mo, né? MOH, lembra que eu falei sobre isso? Se não lembram, vamos estudar, porque não pode esquecer. A aula aqui é sequencial, certo? Ok? Então eu poderia escrever assim, ó, que G equivalente é igual a G1 mais G2 mais Gn, certo? Ou o G equivalente é igual somatório de igual a 1 até N de GI, né? Aí fica parecido com as fórmulas da resistência equivalente em série, certo? Fica bem parecido, concordam? Fica, né? Na verdade não fica tão fácil, né? Porque aí eu teria que inverter todo mundo, né? Aí eu vou encontrar uma condutância equivalente, eu teria que ter que inverter novamente. Legal? Entenderam o que eu estou falando? Eu teria que fazer isso, tá? Para dois elementos, você tem que 1 sobre REQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vamos somar isso aqui. Tirando o mínimo, vai ficar R1, R2 sobre R1, R2 mais R1 sobre R1, R2. Somando, vai dar R1 mais R2 sobre R1, R2. Isso aqui é a resistência equivalente. Desculpe, isso aqui é 1 sobre a resistência equivalente. Se você inverte, né, você encontra que a resistência equivalente para dois resistores em paralelo é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, certo? E aí que você tem a famosa fórmula do produto pela soma. Notem, você só pode usar essa fórmula para dois resistores. Para três não dá. Para três você tem que fazer... Como é que você faz para usar essa fórmula para três resistores? Você usa para os dois primeiros e encontra uma resistência.
Aí você tem o terceiro, não tem? Aí usa novamente, é o que a gente faz, tá? Mas pode simplesmente, né, fazer também que usar isso aqui, ó. Essa é a fórmula geral, ó. Essa é a fórmula geral, tá? Ou resistência equivalente é igual a 1 sobre mais, entendeu? Inverter todo mundo. Legal? Como assim? Você pode escrever assim, ó, deixa eu transformar essa fórmula geral numa outra fórmula geral. Mas dá trabalho. Você escreve assim, ó, resistência equivalente. Agora, eu não estou pegando 1 sobre ela. Vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, certo? Então essa também vale, ok? Só que essa aqui não é uma fórmula que você faz de cabeça. Então, como assim de cabeça? Você usa, né? Uma associação, digamos aqui, em paralelo de 2, depois faz a mesma coisa com 2 e assim por diante. É o que se faz normalmente na prática, tá? Vai pegando de 2 em 2, né? Tem vários, aí você pega os 2 primeiros. Ah, não, depende. Se de repente tem muitos, aí talvez seja melhor até usar isso aqui, tá? Uma particularidade, né? Quando você tem resistores em paralelo. Olha o que acontece aqui, né? A gente tem o seguinte, ó. Isso aqui, que é a tensão, que é a mesma, né? A tensão é a mesma, a gente já viu, né? Em 2 resistores em paralelo, né? Resistores em paralelo. Certo? Como a gente sabe que a gente tem aqui, né, se a gente pegar, por exemplo, as correntes, né, I1 e I2, a gente já viu lá que são V sobre R1 e V sobre R2. Não, a gente não viu isso, viu sim, galera, viu aqui, ó, né, V, aqui, ó, as correntes aqui, ó, I1 e I2, V sobre R1 e V sobre R2, certo? O que acontece, né? Se você colocar agora o valor de V, né, que é a resistência equivalente vezes o I, você vai ter que o V vale isso aqui, ó. A resistência equivalente vezes o I, concorda comigo? Se você pegar esse V aqui, que está aqui, que eu acabei de fazer, e substituir aqui e aqui, olha que coisa interessante, você consegue encontrar os valores de I1 e de I2. Na verdade, vocês conseguem encontrar os valores, né, de qualquer, digamos assim, resistor, usando, no caso de 2 resistores, a gente chama isso aqui de divisor de corrente, tá? O que acontece? Porque o outro a gente chama de divisor de tensão e esse a gente chama de divisor de corrente. É porque o outro, a tensão em cada resistor era diferente, certo? A corrente era igual. Agora não, agora a tensão em cada resistor é igual. O que muda é a corrente, vocês concordam comigo? E aí, olha só como é que faz sentido, né? É inversamente proporcional. Como assim? Se o resistor, olha só, isso aqui não é uma fração. Vamos supor aqui que aqui o R2 é o maior resistor, certo? É o maior resistor. Concordam que R1 mais R2 é constante? Quer dizer, que no caso é a soma dos resistores, certo? Então o que vai acontecer, né? Quando você tem aqui o R1 e R2 aqui, se você tem aqui o maior resistor,
né? Você vai ter aqui, ó, uma corrente, né? Essa corrente I, ela vai ser dividida, né? De maneira que você tem aqui uma divisão proporcional, né? Aliás, o que acontece? Ó, a corrente no resistor R1, né? No resistor R1, isso aqui é a corrente no resistor R1, hein? Cuidado. Isso aqui é a corrente em R1. R2 não é o maior resistor, vamos supor que seja o maior, né? Se R2 é o maior, o R1 é o menor. Se o R2 é o maior e o R1 é o menor, esse valor aqui é maior do que esse valor aqui. Não entendi, eu explico. Tem dois resistores, um é de 1 ohm e o outro, vamos botar assim, tudo bem. Um é de 1 ohm e o outro é de 2 ohms, certo? Qual é a resistência equivalente? Produto 1 vezes 2 pela soma, 2/3, ok? O que vai acontecer? Se estiver chegando uma corrente, né, de 3, por exemplo, sei lá, corrente que vai aparecer ali, a corrente maior, ela vai passar, é uma corrente única, ela vai se dividir pelos resistores, concordam? Ela vai ser diferente, ok? A corrente maior é a que passa no resistor menor. E faz sentido, não concordam comigo? Porque a tensão não tem que ser a mesma? A tensão nos resistores não tem que ser a mesma? Eles não estão em paralelo? Então, para que a tensão seja a mesma, a corrente maior tem que ser a que passa no resistor menor. Isso também faz sentido, pensa bem, isso também faz sentido normalmente. Resistência não é oposição à passagem da corrente? Se você tem uma corrente só, vai passar por dois resistores que estão em paralelo. Qual é a maioria da corrente vai passar pelo resistor menor? Não vai toda, porque alguma vai pelo maior também, certo? Vocês estão entendendo? Mas a maior é pelo menor. E aí, essa fórmula aqui é a fórmula da divisão da corrente, quanto você encontra a corrente de acordo com os resistores, certo? Ok? E aí, eu também podia montar um programa, mas depois a gente faz outro. Mas lembra que eu montei um probleminha para encontrar o 6? Eu também podia pegar agora um probleminha para encontrar uma determinada corrente, tá? E aí a fórmula é fácil. A corrente que passa, né, pelo... Aqui não está, né? Mas a corrente que passa, vamos pegar aqui um desenho. Vê. E aqui, I, né? Aqui tem I1 e aqui tem I2. Aí, para você saber a corrente, ó, a corrente que passa nesse resistor aqui é a corrente total. Então, I1 vai ser a corrente total, que é o I, certo? Que multiplica o outro resistor. Então, aqui vamos supor que aqui tem R2 e aqui tem R1. O outro resistor não é o próprio resistor, é o outro resistor, né? Ok? O outro resistor dividido pela soma. Tá ok? E a mesma coisa para encontrar o I2. A corrente que passa, né, pelo I2 é a corrente total vezes o outro resistor, que é o R1, dividido pela soma. Entenderam? Tá? Oi. Eu sempre vou tentar usar com dois paralelos. Sim, se você tentar fazer divisão de corrente, você pode fazer dessa forma. Porém, se for 3 ou 4 ou 5, aí você vai ter que usar a fórmula geral, né? A fórmula geral é o quê? Você tem que encontrar os resistores aqui. Você vai ter que encontrar basicamente a resistência equivalente, digamos assim, né? Que aí vai mudar. E aí você vai pegar e
trabalhar em cima disso. Não tem uma fórmula geral para isso. Você está entendendo? Para 2, tudo bem. Né? Usaria essa fórmula. Tá ok? Mas para vários, aí você tem que fazer o V, né? Você tem que usar a fórmula, essa aqui, ó, na verdade. Ó. Você não tem aqui, cadê a fórmula que eu encontrei aqui? Ó? Né? Então, você tem como V sobre R equivalente, que é a sua corrente, digamos assim, certo? E aí você dividiria aqui para encontrar as correntes que estão em cada uma das coisas, tá? Tá certo? Então, se eu multiplicar aqui por exemplo, se eu multiplicar aqui por V em cima e V embaixo, né? Não vai mudar nada, né? Certo? Ok? Legal? E aí? O que vai acontecer é que isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser o I1, né? Isso aqui vai ser o I2. Isso aqui vai ser o IN. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Você pode dizer, e quem é? Se eu multiplicar agora em X, né? Vai ficar assim, ó, V sobre R equivalente, que é o próprio I, né? Vai ser 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3 e assim por diante. Tá certo? Não, V sobre 1, desculpe. Então vai ser o próprio 1, né? Tá? Que na verdade é a lei de Ohm aqui, né? I1 mais I2 mais I3, etc. Eu estou colocando V porque é o que você tem lá. Certo? Não tem uma fórmula geral. Certo? Uma fórmula fácil, digamos assim. Tá? Você só pode usar a lei de Kirchhoff das correntes e depois a lei de Ohm. Tá, legal. Estou aproveitando e colocando logo tudo para complicar logo. Vamos dar agora um exemplo que eu vou fazer vários problemas, tá, pessoal? Hoje não vários, mas alguns, né? Legal. Olha esse circuito aí. Estão olhando aí? Legal. Quem é que está em série? Primeiro, quantos ramos nós temos? Essa é uma pergunta básica, mas fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Legal. Quantos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ok? 5. Quais são os resistores que estão... Tem elementos em série aqui? Elementos em série. Elementos, não falei resistores. Tem elementos em série? Tem. Quais são os elementos que estão em série? Elementos em série. Fala. Fonte e R1. Perfeito. Fonte e R1. Perfeito. Legal? Não adianta nada para mim. Eu quero encontrar uma resistência só. Não vai me ajudar. Concorda comigo? Como é que eu poderia resolver esse problema? O que eu quero é isso aqui. Concorda que o que eu quero é isso aqui? Resolveu o problema? É encontrar uma resistência equivalente que substitua todas as outras resistências. Concordam comigo? Certo? Vocês concordam que o que eu quero é fazer isso aqui, ó? A corrente que sai da fonte aí, e a corrente vai sair da fonte aí. Concordam que é isso que eu quero?
né? Então vai ser R1 em série com um monte de coisas, concordam comigo? Eu sei que esse R equivalente vai ser R1 em série com um monte de coisas, mas porra, como é que eu faço para fazer isso? Bom, uma forma de fazer isso, que não é nada fácil, é o seguinte: aqui tem 1, né? Aqui tem I, não tem? I, certo? E aí? Aqui também tem I, um VS aqui, legal? Ainda mais aqui, por exemplo, nesse circuito, né? Olha o que eu ia ter que fazer. Eu vou dividir essa corrente aqui em I1 e essa corrente aqui em I2, certo? Aí o I1 vem para cá, eu vou chamar ela aqui, isso aqui vai chamar de I3, melhor dizendo aqui. Ah, mas que é isso mesmo, I3 mesmo. Aí, ó, essas duas vêm para cá, vou chamar isso aqui de I3, I5, e essa aqui eu vou chamar de I1, I2, I3 e I4, tá? Ok? Aí eu pergunto aqui, ó, até poderia escrever isso aqui, na verdade, ó, né, para ficar bonitinho, não tem problema não. É QI, né? Isso aqui é I1, né? Certo? Aqui eu vou chamar de I2, I3, I4. Ah, o sentido do I4 é esse? Não sei. Aliás, não sei sentido nenhum aqui. Estou só chutando, concordam comigo? Aqui vai ser I6, aqui vai ser I5. Quanto é que vai ser essa corrente aqui, hein? Pergunta boa aqui. Quanto é que vai ser essa corrente aqui? Quanto? I1. Concordam que é I1? Sim. Sim. Concordam que é I1? Sim. Com certeza. O que você conhece nesse circuito aqui? Você conhece o R1, o R2, o R3, o R4, o R5, o R6 e o VS, certo? Você pode montar as equações e descobrir todo mundo aqui. Como assim? Vou explicar. Eu posso, quais equações que eu posso montar? Pela lei de Kirchhoff das correntes, ó, aqui nesse nó eu não vou nem mexer, né? Mas eu posso escrever o seguinte, ó, que I1 é igual a I2 mais I3, certo? Legal. Eu posso escrever que I2 é igual a I4 mais I5. Eu posso escrever que I6 é igual a I3 mais I4. Eu posso escrever também que I1 é igual a igual a I3, I5 mais I6, certo? Notem, eu tenho aqui, eu quero encontrar as correntes, né? Eu só tenho 4 equações, eu preciso de mais equações. Concordam que eu preciso de mais equações? Não é? Então eu poderia escrever o seguinte, ó. Vocês concordam que eu poderia colocar aqui mais e menos aqui? Mais e menos aqui, mais e menos aqui, mais e menos aqui, mais e menos aqui e o mais e menos aqui. Não poderia fazer isso? Não é? Legal. E aí? Bom, e aí, ó, notem, eu tenho 7 equações, né? Ok? Aí eu poderia fazer o seguinte, ó, 7 equações, eu posso montar, né? 7, eu posso até conseguir mais 7 equações, vocês vão ver até que vai ter uma equação que vai ser redundante. Mas o que eu faria aqui? Eu poderia fazer lei de Kirchhoff da tensão nesse cara aqui, certo? Depois, lei de Kirchhoff da tensão nesse cara aqui, legal? E depois, lei de Kirchhoff da tensão nesse cara que eu não fiz, ok. Nesse cara aqui. Aí eu encontrar
usando a lei de Ohm, né? Que aqui seria menos Vs mais R1, blá 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 blá, né? Depois desse aqui, depois desse aqui. Ou seja, vocês já viram que ia dar um sistema de equações bem escroto, concordam comigo que ia ser bem escroto? Tá? E por que isso acontece? Porque infelizmente, né? Então vou apagar tudo. Porque infelizmente, eu não tenho resistores em série nem em paralelo nesse caso. Concordam comigo? Não tem, tá? Tem esses triângulos aqui. Na verdade, não tem só triângulo aqui não, viu, pessoal? Eu vou até desenhar diferente esse circuito para mostrar que ele tem um outro cara aqui também. E que pelo desenho aqui ele ficou escondido. Ó, aqui é o R1, posso escrever assim, não? Posso, né? R2, R3, R4, R5 e R6. Estão vendo? Ok? E aí? E aí, ó, eu tenho duas estruturas aqui. Tá? Que a primeira estrutura é essa aqui, ó. A gente chama de um Y, tá? Ou uma estrela, também é chamado por esse nome, ok? E eu aqui tenho mais duas outras estruturas que são os deltas, tá? Ou triângulo, certo? Então tem o Y ou estrela e o delta ou triângulo. Eu chamo estrela delta, tá legal? Certo? Quando você tem esse tipo de estrutura, você não tem resistor nem em série nem em paralelo. E o que você tem que fazer? Cara, olha que coisa interessante. Se eu tivesse, presta atenção, se eu tivesse uma forma de transformar isso nisso, aqui, A, B, C, A, B, C. Olha o que aconteceria. Ó, eu, digamos, poderia apagar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui, certo? E transformar num cara assim, ó. Tá numa outra cor. Concorda? Lembra? Tinha um triângulo aqui, né? Vou botar numa outra cor verdinha aqui, peraí. Tinha um triângulo assim, ó. Um delta aqui. Eu tiro o delta e coloco a estrela. Entenderam o que eu estou falando? Eu tiro o delta, é isso que eu estou falando. Se eu tiver um delta e puder transformar numa estrela, né? Ou seja, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Vocês concordam que ia sumir esse verde aqui de baixo? Opa, vermelho não. Oh, meu Deus, saiu tudo, mas tudo bem. O vermelho eu quero.
Oh. Mas o delta eu não quero, então eu vou apagar. Tem que transformar, tem que tirar, né? Então eu vou tirar. Só que agora os resistores não vai ser mais. Aqui a gente tinha um resistor, por exemplo, R2, R3 e R4, não é isso? R2, R3 e R4. Agora você vai ter um R2 linha, um R3 linha e um R4 linha. Não é o mesmo resistor, tá? A gente vai mostrar como é que a gente encontra esses valores, certo? Mas olha só, vai ficar aqui um R2 linha, um R3 linha e um R4 linha. E agora eu tenho elementos em série? Hein? Tenho vários, ó. Eu tenho esses dois caras em série. Não tem? É só somar. Aí eu tenho esses dois caras aqui em série também, tá? Coraçãozinho, tá? Eu tenho esses dois caras aqui em série também. Coraçãozinho. Legal? E aí? E aí eu posso somar eles, não posso? E aí esses dois caras aqui, ó, esses dois corações aqui, quando eu somar eles vão estar em paralelo. Vocês concordam que eles vão estar em paralelo? Porque quando eu somar eles vão virar um só. Aí eu obtenho o valor usando o produto pela soma e finalmente eu somo com esse R1 e R2 aqui. E aí eu tenho uma resistência só. Concorda que eu tenho uma resistência só? E aí? E aí eu encontro a corrente I, por exemplo. Certo? Porra! Notem que se eu tivesse feito pelo outro caminho lá, né? Fazendo as equações todas, ia dar um trabalho do cão. Então aqui a redução é importante. Mas é que nem sempre assim você vai encontrar circuitos que tem, né? Ou série ou paralelo para reduzir. Vai acontecer esses casos aqui, que são os triângulos. Tá certo? Que são os triângulos. E isso a gente chama de transformação delta estrela ou estrela delta, né? Ou triângulo Y ou Y triângulo, tá? Eu chamo delta estrela, tá? E aí como é que você consegue calcular? Cara, tem um monte de maneira de calcular, difícil pra caramba. Eu não estou dizendo que a minha é fácil, mas a minha é fácil de entender. Como assim a sua é fácil de entender? Eu explico. Aqui, ó, você não tem aqui os três caras? Os três pontos, né? Onde você tem, por exemplo, um triângulo ou uma estrela, né? Ou um delta e uma estrela, certo? Não estão vendo que estão aqui? Só, claro, são valores diferentes. O que você quer é encontrar, por exemplo, a primeira coisa que você quer fazer é encontrar o RC, o RB e o RA em função de quem? Em função dos outros, em função do R1, do R2 e do R3. O que você quer é uma fórmula de equivalência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou você quer o RA em função, ou seja, ou você quer o delta, ou você quer o delta sabendo que você tem uma estrela, ou você quer uma estrela sabendo que você tem um delta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você pode fazer as duas substituições. Notem que no exercício anterior eu fiz a substituição desse delta aqui por essa estrela aqui. Concordam que eu fiz isso? Não foi no anterior que eu fiz? Ó? Estão vendo? Aí apareceu aqui os outros resistores. E aí eu simplesmente matei o delta. Concordam comigo? Porém, eu podia ter feito diferente, hein, galera? E dava, hein? Isso aqui é dar trabalho, tá?
E acabar tendo que fazer mais, mas dá para fazer diferente. Eu tinha, não sei se vocês perceberam, mas eu tinha uma estrela aqui, ó. Não aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma estrela, apesar de não estar bonitinha, é uma estrela. Concorda que é uma estrela? Podia ter transformado num delta, certo? Na hora que eu transformasse num delta, galera, ia aparecer, né, o que? Ia aparecer um cara aqui e um cara aqui. Aí ia aparecer uns caras em paralelo. Esse cara aqui ia estar em paralelo. Mas aí o que ia acontecer? No final, você ia ter que usar 2 deltas estrelas de novo. Então não valia a pena fazer dessa forma. Tem que tomar cuidado, né, na hora das equivalências. Isso aí a gente só consegue fazer enxergando, né, uma experiência, né? Tá ok? Beleza, e agora? Cara, para resolver isso é muito fácil, cara. Quer dizer, muito fácil. O raciocínio que eu vou colocar aqui não está nem no livro, galera. Mas é como você deduz. Assim, a dedução é fácil. Você concorda? Imagina aqui o A, o B e o C. 3 nós que você tem ali. Aí você tem ali ou um delta ligando eles ou uma estrela ligando eles. Concordam comigo? Pensa só no delta. A resistência entre A e B, pensa só no delta, tá? Seria o quê? Esquece o vermelho. Pensando só no delta, seria RB e RC em série, desculpe, RA e RB em série, em paralelo com RC, certo? Essa é a resistência entre A e B. Então seria RA, RC em paralelo com RA mais RB. Concordam comigo que seria isso? Legal? Agora pensa só na estrela entre A e B. Pensa só na estrela, esquece o delta. Pensa só na estrela, esquece o delta. Quanto é que seria a resistência entre A e B? Pensando só na estrela. Olha só, ia passar corrente aqui? Pensa aqui. Não ia, porque você ia ter 2 resistores e um resistor que não está ligado a nada, ele estaria só no meio. Concordam comigo? Entendeu o que eu estou falando? Então a resistência entre A e B aqui seria R1 mais R2. E aí você ia ter essa equação aqui, ó, que na verdade é isso igual a isso, como a primeira equação. Fazendo igual para os outros nós, vocês teriam isso aqui, ó, tá? Essas equações que eu vou marcar aqui, ó. Essas equações que eu vou marcar aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um sistema de, digamos, 6 equações e 6 incógnitas. Desculpe, 3 equações e 6 incógnitas. Concordam comigo? Não dá para fazer. Concordam que não dá para fazer? Não, mas olha só, se eu conhecer o R1, o R2 e o R3, eu consigo encontrar o RA, o RB e o RC, não consigo? Não é isso? Da mesma forma, se eu conhecer o RA, o RB e o RC, eu consigo encontrar o R1, o R2 e o R3, não consigo? Claro, porque aí é 3 equações, 3 incógnitas. E é isso que faz. Pô, dá um trabalho algébrico grande, galera, não vou fazer, né? Então, aceitem, só aceitem, tá? Então assim, ó, se você tem um delta, e é importante essas letras, isso vocês não precisam decorar, vai ter na prova. Se você tem um delta e quer descobrir qual é o estrela equivalente, que é esse cara que está aqui,
Qual é a fórmula? São essas aqui. Então, o R1 vai ser... Tem umas dicas para gravar isso, viu, pessoal? Ó, qual é a dica? Ó, o R1 vai ser RB, RC sobre a soma. Notem que é tudo sobre a soma. Então isso já é uma dica. Você não precisa ficar decorando, é a soma. Mas como é que você sabe quem é o cara aqui? É fácil, ó. O R1 não é o cara que está entre o RB e o RC? Então você pega RB e RC e divide pela soma. O R2 não é o cara que está entre RA e RC? RA e RC e divide pela soma. Tá vendo aqui o macete? O R3 não é o cara que está entre RB e RA? RA e RB e divide pela soma. Legal? Ok. E o contrário? Isso aqui é a transformação delta estrela. Nem sempre é o que você vai usar. Às vezes você vai ter que usar a estrela delta, certo? E o contrário? Como é que você chegou nessas equações, Abel? Ué, eu resolvi esse sistema aqui, galera. Primeiro eu resolvi esse sistema usando R1, R2, R3 como incógnitas e RA, RB, RC como conhecido, certo? Depois eu resolvi o sistema usando RA, RB e RC como incógnitas e o R1, R2, R3 como conhecido. Entenderam o que eu estou falando? Certo? Pô, é fácil? Não, dá bom trabalho algébrico. Por isso que as equações ficaram... Você viu que a resposta ficou complicada, certo? Tá? Então, um trabalho algébrico grande. Tá, e aí? Olha só. Agora eu quero o quê? Eu quero essa estrela em função de quem? Em função do delta. Então, eu quero R1, R2, R3 em função do delta. Tá? E aí as equações são essas aqui, ó. Também não é complicado, eu diria até que é mais fácil de lembrar. Por que é mais fácil de lembrar? É porque é o seguinte, está vendo que a parte de cima é sempre o produto 2 a 2? O produto 2 a 2 é R1, R2, R1, R3, R2, R3, certo? E aí, ó, quem é, né, o R1? Olha o RA. O RA não é esse cara aqui? Você concorda comigo que o R1, né, é o oposto ao RA? Estão vendo aqui, ó? Se você prolongar aqui, você vai ter o RA, certo? Se você prolongar aqui, né, o R2 vai ter o RB. Se você prolongar o R3, você vai ter o RC. Concorda comigo? Aí o macete é esse. Estão vendo que aparece aqui, ó? Então é assim, ó. Para decorar, eu decoro, claro, né? Mas para decorar é só saber que quando é delta estrela, é sobre a soma, né? E aí você tem que saber quem que são os dois caras em cima, o produto 2 a 2, né? Ok? O produto dos dois. E aqui, ó, a gente sabe que é o quê? A gente sabe que é o produto 2 a 2. Para descobrir quem é o cara que você vai dividir, é só pegar a sequência. Entenderam o que eu falei? Legal? Beleza. Aula que vem só exercícios. Não faltem. É muito exercício que a gente vai fazer, tá? A fórmula está certa aqui, tá? Tipo, R1, R2, R2, R3, R31. Sim, porque é o produto 2 a 2. Olha lá. 1, 2, 2, 3, 1, 3, ou 3, 1, tanto faz. Entendeu? O produto 2 a 2 é a combinação de 3, 2 a 2. Lembra? Né? Ó. É porque ele podia ter colocado R1, R3, né? Mas é a mesma coisa. R1, R3 é igual a R3, R1. Legal? Foi entendido? Tá? Certo? Que nem aqui em cima. RB, RC e RC, RB é a mesma coisa. É os dois que estão do lado. Tá? Legal? Beleza. Terminado. A aula que vem, exercícios. Não faltem. É a aula que vem, exercício. A gente precisa fazer muito exercício. Certo? Disso aqui. Aí, isso aqui vai
uma boa parte da prova vai ser você saber fazer o que a gente chama de resistência equivalente, etc. Mas depois a gente vai falar sobre método. Tá legal? Tem que marcar a prova. Só vou marcar semana que vem mesmo. Então,